Suzane. Eu lembrei que eu tenho dentista às 18 horas. Não, a gente já vai acabar agora, você só vai me falar de Suzane. Como foi com o Daniel Cravinhos a carta de perdão? Você sabe se o Andréas leu? Leu. Aqui? Não leu. Leu. Não, calma. Aqui você publicou no blog. Leu e disse que não vai perdoar ele. Cara, o Andrés tem um repórter do SBT que colou nele, ele senta no ponto de ônibus, começa a conversar. E o Andrés, ele não é esse personagem que as pessoas tentam pintar ele como coitadinho, tá sofrendo. Ele é debochado pra caramba. Ele fala pro repórter do SBT, sem saber, sei lá, se está sendo filmado ou gravado, ele fala assim, os caras marretaram, cacetaram, agora eu vou sentar e tomar um chá? Não. E o Caio fala, e a Suzane? A Suzane eu chamo para comer um bolinho. Aquilo ele tá tirando sarro, não tá? Aquilo é ele. Ele é assim. Ele foi assim no julgamento. Lembra que eu te contei? O juiz pergunta para ele assim, você está estudando para quê? Eu estou fazendo tal coisa. Para quê? É tipo assim, está estudando para quê? Para medicina. Para ser o quê? Médico, né? Tipo, para que mais? E a empregada, a Rinalva... Sim. Quando matam... Então, só uma coisa, quando ele fala se a Suzane tá solta, ele tá tirando sarro. Tá tirando sarro, claro. Eu tinha certeza. Tá tirando sarro. E ele fala, temos aí que resolver umas pendências de herança. Mentira. Não é a herança do pai. É da avó. É da avó, mas não precisa. A Suzane vendeu uma casa da avó, isso vai estar no livro. Se me der na telha, eu boto no blog logo. Mas ela vendeu a casa da avó... E aí, vendeu a casa, não foi aquele apartamento, é uma casa da Rua Palestina, vendeu, e aí eles fizeram um contrato de gaveta, porque não... Nossa, mas que nome, Rua Palestina, nesse atual momento. Os aviões, bem na cabeceira. Ali em Campo Belo mesmo. Né? E aí, bem na cabeceira, tu tá lá, os aviões passam bem na tua cabeça. E aí... o cara vendeu, eu já fui bater lá nessa casa, o cara que comprou já me atendeu lá. E aí ele fala que comprou, pagou para a Suzane a parte dela, e a outra parte, como ele estava desaparecido, e ele não tem mais advogado, ele foi depositado numa conta em juízo. Sim, você pode ver. Ou seja, acertos não tem que fazer nada. Só que a Suzane tem ainda uma dívida no INSS daquela fraude que ela fez, sim, que está lá em quase 400 mil reais, se eu não me engano, e mesmo que ela vendeu essa casa, ainda não quitou a dívida. Então, assim, na verdade, ele tirou sarro quando ele falou que ele não sabia que ela estava solta. Isso, com certeza. Ele é debochado, ele é irônico. Tá. Você vai entrevistar ele, alguma coisa? Está conseguindo? Agora eu não vou, eu vou deixar um pouco quieto, sabe? Tipo, eu vou concentrar no Maníaco do Parque, porque se eu abrir esse leque, não vale a pena eu ir. Eu fiz a entrevista com o Daniel, a carta do Daniel, porque o Daniel estava à mão, tava tendo contato com ele por questões profissionais, mas... Tá bem. Apesar de que o Daniel tá um gato, mas... Não, Deus me livre. Aí aproveitei, ele estava ali, perguntei se ele queria, eu botei lá no blog e tal. Mas eu não vou mexer com Suzane agora, porque eu estou envolvido em muitos projetos, e se eu conseguir mexer em 2 livros simultaneamente... Vai enlouquecer. Você vai terminar o Maníaco, depois você vai pegar o Suzane. Suzane não, uma nova história, né? Que eu não sei nem qual vai ser o título. Aí pode ser que você vá atrás para saber se o Andréas quer dar uma entrevista ou não e contar a parte dele. Que aí tem... Sim. E aí... Mas eu já vi juízes também dizendo, como a própria Sueli Zerak, que é uma das que está lá no DECRIM, que executa a pena do Roger Abdelmaci, por exemplo, executou na Suzane durante muito tempo. Ela já escreveu em decisões isso, ela já disse na minha cara que para ela o preso é um número. Não ela não quer saber da mídia. Ela disse, o Roger Abdelmaci é esse monstro para vocês, da mídia. Para mim ele é só um número, por isso que ela mandou ele para casa, para aquela prisão domiciliar. Mas tem juiz que não. Tem principalmente desembargador. Chega lá na segunda instância, eles usam muita jurisprudência de casos anteriores, dizendo que é caso de... Eles usam o termo comoção social. Eu fui citado, eu e o Ivan Mizanzuki fomos citados, as entrevistas que eu fiz e o podcast que ele fez, o caso Evandro, pelo desembargador, na hora de inocentar os 7 inocentes.
Eu acho que é sim importante, porque sociedade como um todo não é um número. A gente não é um número de CPF. Nós somos Aquilo uma que pessoa. eu sempre falo, eu acho que a sociedade se sente enganada. Primeiro que a sociedade não tem que entender de lei de execução penal. Isso não tem obrigação nenhuma, assim como não tem obrigação de entender de lei fiscal, não tem lei de propriedade intelectual. Eu acho que cada um no seu quadrado. Quem tem que entender de lei é advogado, juiz, promotor. Só que aí eu acho que a sociedade acaba se sentindo enganada porque ela vê que ele foi condenado a 30, mas saiu a 16. Mas então para que condenou a 30? Me fala, para quê? É igual a Suzane, condenada a 40, sai com 20. Para que condenar? Não é melhor, então, condena a 20. E fica 20. Fica 20. Que é o que, quando me perguntam muito, mas você quer o quê? Eu falo assim, eu só queria uma coisa. Eu quero que, se a pessoa foi condenada a 80 anos, fique 80 anos. Uhum. Mas você tem que entender que o sistema prisional, o que eu falei, eu não tenho que entender nada. Você me perguntou o que eu queria prisão perpétua, mas já que não tem, porque é cláusula pétrea de Constituição, e eu acho que não precisa ter uma nova, a gente pode só dentro das leis que nós temos mudar nesse sentido. A sua condenação será o seu caixão. Você vai ficar, mas eu fui condenado a 150 anos. Então você sabe que é perpétua. Igual o Rod, que é 200 e pouco. Vai ficar para sempre. Não tem prisão perpétua, mas uma pessoa condenada, as Gonçalves da vida, a Ana Flávia Gonçalves, a Karina, isso, aquilo, eles vão sair com 100 anos. Mas que também não vai ser. Qual é a condenação dela? A Ana Flávia Gonçalves foi anulado o júri dela, né? Vai ser refeito agora em junho, acho que é 15 de junho. Se Gente, a pior coisa que tem é um júri novo. Esse povo não tem noção. É muito raro ter. É porque ela não foi condenada pela morte do irmão. É tão raro que quando tem um novo júri, os que mudam, são inocentados, vira caso histórico, que nem a mulher lá do que o Daledoni, da Tânia? No Daledoni. Não, eu lembrei da Galeria de Cristal lá. Lá de trás, sim. Esqueci o nome dela, sim, que matou o ex-amante. Mas ali, cara... Tem aqui no canal muito um caso diferente. narrado da Galeria de Cristal. Não tem como comparar o Família Gonçalves e a Tânia. Não, é que você falou, achei que você estava falando da Tânia. Não, eu digo que não dá para comparar em termos de refazer júri. Primeiro que uma é reconfessa... A Tânia a gente ainda não falou desse caso aqui. Não, mas pode falar. Não é isso, pessoas. Mas, por exemplo... Agora você viu, né? Pediram o novo júri da Flor de Lis, né? Então, só para as pessoas saberem, a Tânia é uma mulher que matou e esquartejou o marido, que é um coronel ali no sul do Brasil. Ela teve um primeiro julgamento que ela foi inocentada, daí foi anulado o júri, daí teve um segundo júri onde ela foi condenada, mas o primeiro júri voltou a valer e hoje ela é inocentada. Ela é inocentada. Porque ela, que se tivessem feito isso com a Elise Matsunaga, talvez, que ela foi em violenta emoção, que onde ela foi inocentada, se não me engano, foi uma coisa assim. Não, a Tânia, ela não chegou a esquartejar, né? Ela cortou. Ela cortou. Não cortou todo o corpo, mas ela cortou o corpo. Mas ela não partiu. Ela cortou. Ela cortou. Não, eu digo só para não comparar com a Elise. Aquilo é esquartejamento, né? A mulher esquartejou, passou 6 horas. A Tânia não cortou porque não conseguiu, né? A Elise já teve a Elise, ela tinha o conhecimento, ela tinha a técnica, né? A Vânia não tinha. Eu acho que é a frieza também, né? Pode ser. Ou a necessidade, ou a urgência. Tem tantas coisas. Mas ali são duas mulheres que... A Elise Matsunaga hoje seria inocente. Não sei por conta do esquartejamento, né? Esquartejamento é ela tirar o cara nas malas, jogar pela... Mas a Elise, eu acho que se a Elise tivesse tido chance de contar a sua história como o seu livro relata... Ela não teria pego uma pena. Ela não teria pego... Talvez ela fosse inocentada. Mas, cara, tu sabe que a gente fica falando isso, mas a pena dela é baixa? Claro que é baixa, mas perto do que aquele homem fez com ela ali, às vezes, o júri poderia ser levado assim. Peraí, ela fez, mas ele também... Ele pediu. Quando você lê o seu livro, quando você vê o documentário da Netflix, quando você consegue entender a dinâmica daquela personagem, pelo que ela passou e pelo que o cara fez ela passar, o marido dela, não é que você fica com pena, mas você fala, é aquilo que eu falo da tal da construção do seu assassino, daí você tem um assassino dentro de você. Porque eu não vou matar ninguém mesmo que você... Tu sabe que a Ana Beatriz, ela... Eu sei, a Bia falou, eu concordo com ela. Não, tu sabe uma coisa assim, não, eu concordo com você, mas... Porque tem uns pormenores... É porque quando você se refere ao livro, é que o livro realmente ele tem uma avalanche de argumentos
que O faz a livro gente te conta criar uma essa história. opinião. Então, eu concordo Que eu não conhecia a plenamente. história da Elise. Para mim, a Elise era uma mulher que veio querendo dar o golpe No do baú, todo, ter um homem, é. e não aguentou e matou e esquartejou. No todo, você tá certo por conta dessa avalanche de argumento que bota ela num lugar ali. Mas tem coisas muito menores que passam despercebidas nessa avalanche de argumento, que são atitudes em que eu acho que, apesar de elas serem pequenas, elas contradizem esse todo. Por exemplo, tem uma questão ali também que eu acho que tem que ser levada em consideração, que é a revolta que ela teve por ter sido traída por outra prostituta. Sim, e por uma mulher mais bonita, com uma TR4 igual a dela. Então, aí, sabe aqueles elementozinhos que vão criando nela uma outra persona que se contrapõe a essa outra persona que foi humilhada, concordo. que foi... Mas tem uns elementos... Eu acho que a Elise é multifacetada. Eu concordo uma coisa assim, ela não teve problema de humilhar a primeira mulher do Márcio. Não teve, exatamente. Ela humilhou como ela estava sendo humilhada. É que ela se sentia acima de tudo e ela nunca achou que ia passar ela a ser aquilo que um dia foi a primeira esposa, porque ela se achava a mais. Lembra de um outro detalhe também que é engolido no meio dessa avalanche da infância traumática dela, mas tem um outro detalhe que é quando uma amiga pergunta para ela, mas vem cá, quem vai entrar contigo na igreja? Que aí ela se vai toca, para casa dela, volta para casa dela, pro homem que estuprou ela, pra mãe que deu um tapa na cara dela e mandou ela embora, e aí, que ela virou puta por causa disso. Sei lá, rápido ela se perdoa, mas para mim aquilo ali, como ela é multifacetada, até hoje eu não sei se ela voltou e realmente ela perdoou ou se ela voltou lá por puro interesse em fazer aquela festa, né? Ou por interesse, até para mostrar para a família quem ela era agora, porque vocês não apontavam para mim que eu era nada? Que eu era me jogaram na rua e eu saí com R$50, eu tive que virar puta para poder pagar almoço, e mesmo assim me roubaram até o meu almoço. E eu tive que voltar, e eu tive que entrar num ônibus, eu tive que chegar em Curitiba, dormir num pavilhão cheio de beliche, não sei o que lá. Eu dei certo. Porque ela perdoa, cara, ela perdoou aquele homem lá. Tudo bem que ele já estava cego, estava... Mas e daí? Você perdoaria, como perdoar um homem que te estuprou e que destruiu sua vida com a sua mãe, com todo mundo? Não, jamais. Não dá para... Esse perdão dela é muito possível. Eu acho esse perdão dela muito barato. Esse perdão dela é muito estratégico. Porque para ela, naquele momento, era estratégico. Mas tá vendo, então, essas pequenas camadas dela, que são... Isso, para mim, são passagens muito pequenas no livro, mas que tu vai juntando, tem o todo, que é a vida desgraçada que ela teve, uma vida de uma garota de programa, naquelas condições não era fácil. A forma como ela começa a se prostituir, como ela é expulsa de casa. Ao mesmo tempo que ela gostava... A tentativa que ela tinha de reconstruir a vida dela com dignidade. As possibilidades que ela teve de ir para um caminho de desonestidade, ela não foi, porque tinha amigas que aplicavam golpe lá na cara dela. A mulher oferece dinheiro no leito de morte, ela não aceita. Isso, ela não queria roubar ninguém, ela queria aquilo que era dela. Sim. Isso tudo engole essas pequenas atitudes que eu acho que pintam ela de outra cor. É que tudo se constrói o personagem que ela é. Viu como a gente sempre bate na Elise também? Mas só para terminar ali... E fecha com a tia que não quer aceitar ela em casa, que para mim isso ela vai até a cidade e fica no hotel. Por que você não deixa ela dormir na sua casa? É que ela, ela matou o marido, por que eu vou deixar ela entrar aqui? Ela não responde, ela baixa a cabeça. Não, eu sei, mas é mais ou menos a sensação que se tem. Passa, o filho dela, neste momento, passa do lado, ela fala... Já respondeu já. Não Mulher matou o homem que ela dizia que amava, imagina